Bom, boa noite, senhores, boa noite, senhoras, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma Live 30. Hoje com o suporte e o apoio do Gabriel, né, nosso colaborador no Celite, que vai estar gerando informações no chat, então fique atento, de vez em quando olhe lá no chat do LinkedIn, cursos e outras informações. Importante que vocês todos participem também, lançando suas perguntas através do chat, que eu vou lendo e vou introduzindo durante a live. Para quem não me conhece, meu nome é Gaspar Carreira, sou sócio do Celint, conselheiro certificado, mas, acima de tudo, um agente transformador de carreiras e de empresas através da governança corporativa. Assim que eu gosto hoje de me apresentar. Então, bem-vindo a todos, é um prazer estar com vocês. Hoje, o tema muito interessante e extremamente relevante para evoluir e amadurecer a governança nas empresas. Nós vamos falar sobre Governance Officer e o secretário de governança, guardiões da evolução da governança, principalmente nas empresas familiares. Para isso, né, não precisaria apresentar, mas ele vai falar um pouquinho. Estamos aqui com dois especialistas, né, o Yuri Cap, também sócio do Celint, e a Ana Paula Vaz. Então, muito obrigado pela participação de vocês dois, pela disponibilidade. Fiquem à vontade agora para se apresentarem. Ana, por favor. Mulheres primeiro, é isso? Ok, vamos lá. Sempre. Sou old school ainda, né, quase 60. Sim, tá bom. Bom, eu sou executiva da área de alimentos, prazer a todos. Eu sou uma estudiosa ainda da governança, estou aí nessa jornada há uns 4 anos entre estudo e fazer alguns movimentos de comitês, e estou em uma ONG hoje, até junto com o Yuri. Então, a minha experiência ainda não é tão vasta, então ainda me considero como uma aprendiz, sempre fui agente de mudança e agora vou fazer esse passo para essa transformação na governança. Muito Obrigada. bom, o LinkedIn da Ana está no chat, né, para vocês. Yuri, Perfeito. Então, vamos lá. Obrigado pelo convite aí, Gaspar. É bacana voltar ao palco da Live 30, né? E especialmente para falar desse tema de secretaria, secretariado de governança, governance officer e coisa e tal, né? Mas hoje eu atuo no Celint como diretor de parcerias, né? É um assunto que merece cuidado e merece alimentação, né? Para que a gente possa evoluir, né? E tenho me dedicado aí especificamente em projetos de estruturação de governança, né? E nas aulas do Celint, né? A aula voltada aí para certificação de conselheiro, voltada para o TFC e para o SEC, né? Que é justamente a secretaria e o secretário de governança. muito E a obrigado, Paula, Ana. né? Assim, só avançando um pouquinho, né? A Paula tá quando a gente discutiu, né, falar sobre esse assunto, né, o Gaspar muito sabiamente falou assim, pô, você tem algum profissional para trazer, né, para falar um pouquinho da experiência? Eu falei assim, vou trazer a Paula, que a Paula é a secretária de governança, né, lá no Gantt, né, apesar de ser uma entidade sem fins lucrativos, é um conselho super desafiante, né, porque a gente tem um faturamento aí na casa dos 6 milhões ano, né, basicamente em projetos, né? É uma entidade que ela não passa sacolinha, mas ela vende projetos, né? E tem uma dívida também, que é o nosso grande desafio nesse ano, né? E a Ana, ela atua como secretária de governança, ela foi voluntária para essa posição e é que me dá os puxões de orelha ali, né? Ao longo da reunião, né? Não foi a Você chefe é o de todo presidente do mundo, conselho, né? eu sou o presidente do conselho e ela é minha chefe. Entendi. Sou a Ah, guardiã. legal. Boa. Vamos lá, sem mais delongas. Yuri, aliás, antes, nós dividimos essa live em Uhum. três blocos, né? O primeiro bloco a gente fala um pouco sobre a função na prática, conceitos, papéis e evolução. Então, primeira pergunta ligada a isso, né, Yuri, é para você. Qual é a origem e como evoluíram as funções, né, do GO, Governance Officer, e do SG, Uhum. né, Secretário de Governança? Não, Gaspar, esse é um bom ponto, né? Porque tem mega confusão hoje em dia, né? Da turma falar do governance officer, de secretário de governança e tal, que são entidades muito diferentes, né? De performance, de atuação muito diferente no ambiente da governança, né? Mas o assunto, né? Ele nasceu lá ainda no século XIX, na Inglaterra, né?
nas primeiras leis ali voltadas para as empresas listadas na Bolsa, né? Como com o nome de secretário da empresa, né? Mas o secretário da empresa que atua no ambiente do conselho, né? E, e isso evoluiu com o tempo, já no século XX, lá em 1948, mais ou menos, com a figura de uma posição executiva. Então, começou a aparecer aqui duas entidades, né? Uma tá atuando no ambiente do conselho e outra atuando no ambiente da execução, né? É, Poderia até ser a mesma pessoa, né? Depende muito do tamanho da organização, da maturidade e tal, mas começa a aparecer essas duas figuras, sem nomes específicos ainda, né? Que já é um grande modismo da nossa era, né? Bom, já que isso tudo nasceu na Inglaterra, né? E a Inglaterra tem um costume aí do common law, né? Que começa a fazer o cascateamento daquilo que é criado na Inglaterra sobre aqueles países que foram colonizados, né? Então, esse costume foi para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Índia, para a Austrália, para a África do Sul, né? Mas já nos nossos tempos, no nosso século, né, apareceu aí o termo, né, desse profissional que atua na executiva da organização, com governança, com o nome de governance officer. Okay? Mas a figura do secretário estava lá ainda, atuando no conselho. Né? Na rabeira disso, né, começaram a aparecer as certificações. Então, olha, para atuar enquanto Governance Officer, né, Chief Governance Officer, é necessário ter uma certificação, não uma obrigação, tá? Mas, olha, é bacana que tenha, até para que tenha o escopo de atuação de um Governance Officer, né? Mas já mais recentemente, no ano 2000, né, o IBGC, especificamente em 2004, o IBGC passou a reconhecer a função do secretário e da Secretaria de Governança e do Governance Office. Então, ele já cravou, no ambiente do Brasil, cravou os nomes, né? E cravou também as responsabilidades, né? Então, ficou assim, mais claramente, né? A execução do que é definido em conselho no ambiente de governança é feito pelo governance officer dentro da organização. Ele lidera essa bandeira, né? E esse departamento, né, aí tem uma série de configurações diferentes. Você tem ali auditoria interna junto com esse departamento, você tem a secretaria da governança, né? Você tem o próprio secretário de governança atuando dentro desse departamento. Mas o secretário de governança, ele já tem uma função específica no ambiente do conselho, que está ali para resguardar a reunião propriamente dito, né? A fazer acontecer e ter o back-office da reunião, né? E a coisa evoluiu. Já em 2010, começou-se a criar grupos específicos, né, voltados para a governance office e voltados para a secretária de governança dentro do IBGC. Né? E isso vai acontecendo até hoje. Né? Então, no Brasil, a gente tem uma separação muito clara desses dois papéis. Legal, bem interessante, mas acabou que elas se confundem um pouco, né? E assim, na prática, né, Ana? Até porque a gente está falando aqui um público de empresas médias a grandes, pequenas, médias e grandes, não grandes corporações. Então, na prática, como diferenciar esse papel entre o GO e o SG, né? O Governance Officer e o secretário de governança nas organizações que adotam uma governança já estruturada, mas de um porte, né? Da qual que é o nosso foco aqui e dos nossos conselheiros. Acho que é importante ressaltar que existem as diferenças, mesmo que a mesma pessoa faça, né, os papéis. Então, o papel do governance officer é mais estratégico, ele tem uma visão mais sistêmica, ele tem aquela coisa de unir todas as figuras do agente de governança. E o secretário, ele fica mais como operacional da documentação para criar todo o histórico, inclusive de decisões que às vezes se retorna para consultar, por exemplo, mas não falamos isso, não falamos aquilo, né? Não lembro disso. Então, também tem essa rastreabilidade que é muito importante. E um outro ponto dessa documentação é a segurança jurídica também. Então, Uhum. contratos, essas coisas todas,
o que eu falo, né? O secretariado, ele não é bem, a palavra é até ruim, porque você precisa entender ali do negócio, da coisa que você está fazendo, né, para garantir, enquanto que o outro está lá no alinhamento sistêmico, estratégico, decisório, ele ajuda na tomada de decisão, o secretário é mais ali, vamos falar de PEC, né? Acho que é importante essas diferenças. Poderia, a gente poderia ajudar, assim, falando que o secretário está mais com foco no bom andamento da governança dentro do conselho, né, assegurando os Uhum, ritos, a documentação, uhum, sendo o braço direito, como o Yuri colocou, do presidente do conselho, né, uhum, para no cumprimento da pauta, na elaboração da ata, e o governance uhum, officer, eu diria até para o diretor de governança, que atua uhum. dentro da organização, né, para ajudar na evolução, né, na maturidade da governança na Uhum. companhia. Né? Exatamente. E um Você pilar falou importante do Governance Officer também que vale a pena citar é a comunicação, ainda mais hoje em dia em tempos de crise de reputação que estamos sofrendo Uhum. várias por aí, né, em tempos digitais. Então, o GO, digamos assim, ele tem essa função muito importante de azeitar toda a comunicação interna ali. legal. E para fechar E- esse bloco, quais seriam os perfis? Qual é o perfil ideal para ocupar essas funções? Aí vamos falar de Uhum. hard skills e soft skills, né? Yuri, foca no hard skills. Quais são os hard skills necessários para esse perfil? E a Ana fala um pouquinho depois sobre os soft skills necessários. Bacana, assim, eu vou acrescentar um ponto ainda na questão Claro. anterior, né? É saudável, né, que haja uma reunião de preparação para a reunião de conselho. Você precisa, pode até achar, pô, mas que troço burocrático e tudo mais. Não, moçada, é muito saudável, né? Essa reunião normalmente ela acontece entre o CEO da organização, o presidente do conselho e o secretário de governança, né? Ali naquele ponto, uma semana antes da reunião do conselho, passa-se a ata da reunião anterior, né? E vê se, olha, está tudo preparado, tá tudo que foi pedido para ser visto está pronto para ser discutido na próxima reunião, né? Os materiais que vão ser discutidos na reunião estão prontos, foram distribuídos e tudo mais. É necessário fazer algum follow-up, né, disso que foi discutido no passado ou, né, que vai ser discutido nessa reunião, antes da reunião, e isso o secretário de governança ajuda muito. Né? Lembrando, né, que tem as preocupações do presidente do conselho e as preocupações do senhor na organização. Né? Então, é um papel que ele faz e faz bem feito. Né? Posto isso, né, de tudo isso que Paula trouxe aqui na conversa, né, e falando um pouquinho de hard skills, né, é altamente recomendável, né, que a pessoa que atue como secretário de governança, ou secretária, estou falando no masculino, uma questão gramatical, tal, seja uma pessoa que conheça governança, ok? É necessário entender do assunto governança até para poder colocar mais energia num determinado assunto ou outro daquilo que é escopo de atuação do conselheiro. E que tenha, né, conhecimento de uma atividade de secretariado. Né, principalmente da questão da organização. Né? Muitas organizações, já falando do ponto de vista de empresa, usam softwares, né, para poder fazer a gestão da documentação. Mas você pode ser que não, que você tenha uma organização interna. Então, aí o secretário de governança, tendo esse skill, ele facilita bem, até evita a necessidade de um software. Tá? Ela quer falar dos soft skills? Do secretário, então, eu acho que se eu comparar um pouquinho o governance officer com o secretário de governança, o governance officer ele tem um pensamento estratégico, ele tem uma escuta ativa, né, e a visão sistêmica com uma alta capacidade de negociação. Já o secretário, ele é mais detalhista, né? Ele tem uma paciência para poder orquestrar tudo, e ele é imparcial, então ele não emite muito as suas. Às vezes, até lá no Gantt, eu fico assim, né? Eu fico mais imparcial e depois vou com o Yuri falar alguma coisa, né? Então, falo Quando ele não é um conselheiro, né, Ana? Mas quando ele é porque um eu tenho Uhum, dois conselheiro, papéis, exatamente. Lá eu isso. uhum, sou membro, né, do conselho e Aham. sou secretária, então eu acabo tendo um pouco os uhum, dois papéis, mas eu tento o máximo essa imparcialidade. Então, se você tem só essa função, essa imparcialidade é muito importante, que já no governance officer ele não pode ser assim, né?
Então, é interessante, né, essas diferenças. Legal. O E que uma o que o pergunta Paulo aqui está do trazendo. Márcio. Mas, o Gaspar, antes de responder assim, o que a Paula está trazendo é o seguinte, né? Quando ela me cutuca no off, né? Ela está dizendo o seguinte para mim, senhor, dá uma apertada a mais nesse assunto com o conselheiro tal, porque dá para sair mais caldo desse assunto, né? Aquilo de Então, ela provocar, faz né, a participação. justo, ela põe esse papel do secretário, né? Ao invés de fazer o papel do conselheiro, né? Legal. Tem uma pergunta do Vai lá. Márcio Mota, né? Ele passa para você, é simples, mas assim, GOSG são aplicados também em conselhos consultivos? Ou só conselho de administração? Posso GOS. aproveitar? O Governance Officer e Aham. o secretário de governança são aplicáveis em empresas que possuem apenas conselho consultivo e não de administração? Perfeito. Bom, a Paula vai completar porque ela tem um caso real, né? Mas vamos lá. O governance officer, né? Que é aquele que eu entendo que atua na execução no ambiente executivo do que é determinado nos ambientes de conselho voltado para a governança, ele é presente em grandes organizações. Então, depende, média, pequena organização, se ela tem conselho de administração, conselho consultivo, talvez não faça sentido, né? Mas o secretário de governança, ele está presente, né? Aliás, assim, eu compartilho com vocês, eu não atuo em conselho sem a figura do secretário de governança. Não atuo, né? Para mim, estruturar a tríade, presidente ou coordenador do conselho, secretário de governança e o CEO ou responsável, ou o general manager, o responsável pela operação, essas figuras muito bem definidas no conselho, para mim é chave de sucesso para uma boa governança e uma boa reunião de conselho. Vamos Isso Excelente. lá. mesmo. O que pode complementar é que, às vezes, no conselho consultivo, dependendo da maturidade e do tamanho da empresa, são pessoas que acumulam as duas funções. Então, um membro de conselho que pode fazer o papel de GO junto e outro Uhum, membro que faz o papel do secretariado junto, né? E uhum, depois, com a evolução, isso vai se estruturando e vão uhum, fazendo as separações. Mas é uhum, importante ter né, essas diferenças de chapéus. E aí, lá para frente, um uhum. pouquinho, eu vou falar um pouquinho da experiência que eu estou vivendo hoje. Legal. Aproveitando a sua experiência, Ana, o Fernando Carvalho pergunta assim, ó, o secretário de governança enfrenta muita resistência dos conselheiros por conta da burocracia que precisa aplicar na vida do conselho? Eles reclamam muito, né, dessa coisa, né, que você vai ter o bumbo, olha a pauta, a ata, tempo, ritmo, assinar. Como é que... Eu não diria resistência, mas existe até uma cobrança de ter, né? Então, é o que o Uhum. Yuri falou, não tem como você fazer sem isso, porque você libera a cabeça, principalmente o presidente do conselho, por exemplo, no nosso caso. Quando a gente implementou, no começo não era, né? O próprio Yuri que fazia. Depois ele passou para mim. Então ele falou: Ana, eu estou precisando de tempo para pensar ali no durante, porque tem perda de qualidade da reunião, né? Uhum. Então, Foi isso mesmo. eu não acho que seja resistência, não. Acho que é solicitação, né? E com o tempo, se não tiver, eles vão pedir, né? E essa é uma experiência que a gente Exato. tem nos projetos de implementação de governança e constituições de conselho que nós fazemos no Celint, né? A gente sempre recomenda a posição de coordenador, presidente de conselho e de secretário. Então, Uhum, Márcio, com certeza é aconselhável ter somente secretário, né, nas empresas com conselho consultivo, e não são uhum. burocratas, né? Eles dão ritmo, eles documentam, eles suportam, dão apoio ao conselho. Muito bom. Pensando agora em termos de aplicações e impacto na governança corporativa, já que vocês são os guardiões, como é que essas funções efetivamente contribuem para a eficácia e perenidade da governança nas empresas? Aí, Ana, se pudesse falar dessas funções, da perenização dentro do círculo do negócio, né? Pensando nos três círculos, né? Não é o conselheiro, é o secretário ou o governance officer do círculo do negócio. Como é que ele ajuda nessa eficácia, nessa perenidade? Como é que Uhum. você vê isso? Eu acho que o papel do GO é a ponte, né, da governança com o executivo, né? Ele faz muito mais esse papel, enquanto que, ou seja, do ponto de vista de negócio, fazer, né, andar, né, tudo, e as decisões e tudo mais.
E o secretário executivo, ele faz toda a estrutura documental, né? Que é esse histórico Uhum, do que está se decidindo, o que está acontecendo, para que você tenha toda a cadência também. Então, eu vejo um pouco uhum, essas duas aplicações muito importantes no círculo ali de gestão. uhum, Legal. Yuri, Processo e conexão, né? uhum, uhum. legal. Yuri, e quando a gente olha para o círculo familiar, né, o conselho de Uhum. família, o conselho de sócios no círculo da propriedade, o secretário de governança e o governance officer tem um papel diferenciado e ajuda na qualidade da governança nesses dois círculos? Perfeito, o Gaspar. Eu vejo, isso aqui é um bom ponto para a gente explorar, né? Que a gente estuda para ser conselheiro de consultivo, por exemplo, né? Mas isso aqui te dá um leque, né, de atuação imenso, né? Porque você pode atuar como mentor, né? Inclusive uma das etapas de desenvolvimento de governança, né? Às vezes você começa com mentoria para estruturar um conselho dentro de uma organização, então uma segunda função de um conselheiro, né? O conselheiro ele atua como presidente de conselho, o conselheiro ele atua como secretário de governança. Então, ele pode até ter uma posição única, né, ou pode fazer os dois papéis, né, mas falamos aqui de quatro funções de um conselheiro, né? E quando a gente expande isso e olha lá para os três ciclos de John Javes e Renato Taijury, né, que é onde tem a governança da propriedade, a governança da família, né, e a governança da empresa, a figura do secretário de governança, ele permeia os outros dois círculos, né? Então, se há uma reunião de sócios, né, numa organização, se há uma reunião de conselho de família, se há uma reunião de um conselho consultivo ou de administração daquele ambiente todo, né, é natural que o secretário de governança permeie nas três, até para poder garantir, né, a equidade, não equidade não é o termo correto, mas a uniformidade do assunto nesses três ambientes, né? Ele ajuda bem, né? A Paula falou, né? Pô, Yuri, quando ele me chamou para eu ser secretário de governança, foi preciso prestar mais atenção na reunião para ter uma melhor qualidade, né? E a Paula me ajuda muito nisso também, né? Quando ela vê que, pô, o assunto não está muito bem foi, concluído, né? Ou a solução não está muito bem colocada, tal. Ela faz esse trabalho de qualidade aqui, ajudando o presidente do conselho, né, a formatar o assunto, né? Então, são as duas oportunidades onde você se desenvolve como secretário e você pode atuar nesses dois ambientes, conselho de sócios e o conselho de família. Além do conselho consultivo, né, na parte de Além do gestão. conselho Muito bom. consultivo, verdade. Uhum. Falar de cultura, Yuri, né? Porque a governança ela não pode ficar só dentro do conselho, né? Não deve, né? Ela precisa Uhum. permear toda a organização, principalmente com seus instrumentos, né? A riqueza do papel do conselho, a empresa tem que estar ciente disso. Como é que é o papel, né, do governance officer ou do secretário na construção da cultura da governança na companhia e até na preservação da memória institucional, né, desse grande órgão ou dos órgãos de governança Boa, que a empresa tem? boa. Então, vamos lá, eu vejo que esse é um papel fundamental do governance officer, tá? Quando ele existe dentro da organização, né? Fazer o desdobramento da cultura da governança na organização, ele é um papel executor, né? O CEO é o papel de patrocinador, o garantidor de que, moçada, eu estou do lado do governance officer aqui para poder fazer a coisa acontecer, né? Então, abaixo dele vem muito das questões das políticas, dos procedimentos da organização. A gestão desse assunto todo está com ele, né? A necessidade, né, ou a rotina de se rever missão, visão, valores, propósitos, faz parte da atividade do governance officer, né? Juntamente com a turma lá que é responsável pelo planejamento estratégico e tal, né? A questão do preservar o legado, né? Ele já está bem ligado com o secretário de governança, né? Que principalmente quando ele permeia nos outros dois círculos da governança, né? Mas o governance officer ajuda bem, né? Mas eu vejo que está mais aqui no papel do secretário mesmo, garantir essa manutenção aí do legado. Yuri, aproveitando a pergunta aqui do Romulo Luizaia,
O Uhum, secretário promove uma segurança aos conselheiros de que as decisões estão sendo bem documentadas, não só em termos uhum, de ata, mas na documentação de suporte que deve ficar no portal ou no Drive, né? É isso? sim, Eu, eu ia sim. tocar Uhum, nesse ponto da confiança, né, gente? Porque uhum, tem uma pessoa ali que está ouvindo tudo da reunião de conselho, então uhum. é importantíssimo isso e sim, eu acho que a documentação faz o respaldo do que está acontecendo, né? Aí, Uhum. Ana, aproveitando esse gancho, né, parece que você viu a pergunta aqui no chat da questão da confiança. O Fernando Morei traz a seguinte questão: o secretário de governança tem que ser necessariamente um conselheiro? Pois ele já viu que às vezes é um executivo da empresa sem nível de, né, não sendo conselheiro, mas ele participa das reuniões, faz todo o trabalho de pauta, de atas e tudo mais. Então, o secretário de governança precisa ou não ser um conselheiro? Aí eu complemento: é bom ou não ter conhecimento de governança? Eu Uhum, acho que precisa ter conhecimento de governança. Acho uhum. não, certeza. Porque ele Certo. tem Mas que não É, precisa necessariamente ser um conselheiro. Tem que ser uma pessoa que tem que entender do seu papel, principalmente essa questão da confidencialidade dos assuntos a serem tratados ali uhum. naquela reunião, né? Que são assuntos estratégicos, exatamente, muitas vezes fala do direcionamento, É. inclusive, do CEO ou de outros executivos da organização, né? exatamente. Vamos falar Vou de... pegar esse gancho, Gaspar, que foi muito Legal. bom o Fernando ter colocado, né? É, eu atuei num projeto de estruturação de governança que esse tema do secretário ele apareceu logo no começo, até porque eu coloquei esse tema, né? E a decisão foi o seguinte: vai ser a pessoa responsável pela área de recursos humanos. Então você já vê, olha, preocupado mais de como fazer a coisa permear dentro da organização, está preocupado com legado, preocupado com cultura e tudo mais e tal, né? Mas essa pessoa, ela não conhece nada de governança, né? Então, qual que foi a estratégia, né? Assim, o ótimo é inimigo do bom, né? Então, vamos trazer esse profissional para dentro do projeto, ele vai acompanhar, vai entender, vai aprender na prática, e esse profissional vai fazer um curso de secretariado de governança, né? Então, nós não temos a melhor das soluções, mas nós temos o que é possível naquele momento, né? E estamos satisfeitos com o resultado, ok? Não, interessante. Legal, Então, interessante. pensando nessa questão de experiência de vocês dois, você já trouxe um pouquinho aqui, você tem algum, vocês dois, né? Pergunta para os dois, se vocês teriam algum caso para compartilhar com a gente de erros ou omissões que foram cometidos pelas empresas que implementaram a governança e o conselho, mas negligenciaram essa função de secretário ou de governance officer? Sim, posso falar um pouquinho da minha atual experiência, né? Como hoje estou CEO da OnFood, né? Que é uma startup investida de 6 distribuidores aí da cadeia de alimentos. Eu entrei faz mais ou menos um ano e meio, onde não tinha, né? Não tinham esses rituais, esses documentos e tal. Então, eu trouxe com esse conhecimento aí da governança. Hoje eu estou assumindo 3 papéis, vamos falar assim, 3 papéis. Então, eu sou, ao mesmo tempo, eu sou CEO, faço o papel do secretariado ali das reuniões, e junto com a reunião executiva, a gente faz a reunião de conselho, digamos assim, né? Então, até brinquei com o Gaspar quando a gente falou, né? Às vezes eu dou tiro no meu próprio pé como CEO, mas tenho que fazer. Então, é difícil, talvez seria melhor ter, mas é melhor que ter várias pessoas, ok, mas é melhor do que não fazer como estava antes. Então, não tinha histórico das decisões, não tinha histórico das reuniões, e aí a gente estruturou tudo isso, acordo de sócio e tudo mais. Então, essa experiência me traz que mesmo você não tendo as pessoas separadas, né, tal, você consegue fazer o processo da governança. Legal. A gente está chegando ao fim. Eu vou aqui fazer uma pergunta do André, que é hiper importante e relevante aqui para a gente. Enquanto isso, o Gabriel vai dar dando informações sobre o nosso calendário, o próximo curso do SEC, que eu acho importante que vocês tenham, principalmente do Fórum, dia 1º de novembro, que a gente vai ter a participação da diretora de governança da Globo, que ela faz um papel híbrido, tanto de governance officer, né, como diretor de governança, como de secretário do conselho também. Ela não sei como é que ela se vira nos 30, dentro de uma matriz muito matricial, um processo muito matricial na Globo, que todas as áreas a apoiam. Ela não tem pessoas abaixo dela. Vai ser muito interessante aí esse debate com ela no nosso fórum dia 1º. Mas do André Paraíso, né, ele pergunta o seguinte: como se define entre os conselheiros quem será escolhido para a função de secretário de governança?
Há um processo usual, é a votação ou de acordo com competências e habilidades de um conselheiro? É lógico, quando um conselheiro vai desempenhar essa função. Quem gostaria de responder? Boa, eu posso compartilhar aqui, né? Quando a gente está estruturando um conselho e está fazendo um processo de seleção de conselheiro, a gente já olha esse ponto também, né? Principalmente para conselhos que estão começando, né? A gente mira um conselheiro externo independente para atuar como coordenador do conselho e o outro para atuar como secretário de governança, né? Isso facilita demais a vida daquela empresa, daquele proprietário que contratou um conselho, né? Deixa quem conhece o assunto tocar a governança no ambiente aqui do conselho, né? E os conselheiros internos, né, vão ajudando ali na discussão da pauta, né? E num ambiente onde, olha, nós chegamos aqui e fizemos um assessment e precisamos consertar esse conselho, né? A prática normal olha, nós precisamos de um secretário de governança, as responsabilidades são essas, as características são essas, e a gente analisou aqui o perfil, fulano de tal é o mais apto, né? De acordo aqui com os nossos cross-checkings, né? E faz o convite, né? Explica, faz o convite para atuar como conselheiro, como secretário de governança, né? É por aí, porque vamos pensar do lado inverso, né? E assim, a gente tem muita experiência com relação ao presidente do conselho, né? É, Se a gente não escolhe bem, né? Ou se não existe um processo direcionado para a seleção desse presidente do conselho, né? Normalmente quem que é o patriarca ou a matriarca, né? É o mais velho, por uma questão de respeito, né? Só tem tu, vai tu mesmo, e aí qual que é o resultado que a gente tem do outro lado? Esse é o ponto, né? O conselho, né, Gaspar? Meta, pô. O conselho entrega, né? Exatamente. Na reunião de conselho que eu participei essa semana, né? Que foi a segunda reunião de conselho, né? Que nós tivemos, a gente está discutindo qual era o objetivo do conselho, né? Ele existe para quê, né? E nós concluímos aqui, existe para poder fazer a margem de lucro dessa empresa chegar a tantos por cento até tal data. Perfeito. Então, esse aqui é o objetivo do conselho, né? Se não tem um direcionamento, e normalmente é dado aqui pelo coordenador, né? Pô, aí a gente cai naquela situação de que, olha, não está adicionando valor. Legal. Ter a Yuri e burocracia, né? Ana, exatamente. Não pode ser, né? Não pode cair nisso. A gente Não precisa pode ser. terminar, somos 18h40. Vai ter o jogo do Palmeiras, não é, Yuri? Vai ter jogo do Palmeiras já. Então, eu já queria agradecer a participação de Olha todos, só né, o que estão aqui Fernando conosco. falando na cabeça assim, ó. O Fernando é palmeirense. Quero agradecer a participação de todos, de vocês também. Mas, assim, nós temos aqui empresários na nossa audiência, nós temos conselheiros e nós temos secretários de governança aqui, que eu pude identificar. Para encerrar, eu queria que cada um de vocês, né, desse suas considerações finais, mas dessem dicas para esses profissionais que estão conosco, né, que estão aqui presentes, aqueles que querem se preparar para ser um governance officer ou secretário de governança, ou precisam, né, implementar essas funções dentro dos seus conselhos, ou dos seus órgãos, né? Porque não é só conselho, o ideal é que você tenha secretário e regimento também nos órgãos de assessoramento, né, nos comitês. Qual conselho e dicas que vocês dariam para esses profissionais? Ana, para encerrar, já vamos seguir com o cavalheirismo. Eu falo que mesmo não tendo o número suficiente de pessoas para fazer cada um papel, implementem o processo, né? A Uhum. governança e tudo mais. Então, é importante ter o conhecimento de governança para ser um secretário ou ser um GO, enfim. Então, super recomendo e pode acumular, né? A gente consegue inicialmente desenhando que é melhor que não ter. Não ter acaba, né, vamos dizer, desalinhando estratégia, resultados. Então, é muito interessante como funciona quando você. Que nem tem aquele negócio no Instagram, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? Exatamente. Eu vou me ater. Ah, a Bruna aí. A Bruna é secretária de governança lá do WT. Ah, bom te ver, Isso. Bruna. A minha recomendação vai nesse sentido mesmo, sabe? Para vocês, assim, havendo a oportunidade, eu vou me concentrar na figura do secretário de governança, tá? Que a gente está falando aqui no ambiente do conselho. Então, havendo a oportunidade de atuar como secretário de governança, atue.
ok? Né? Havendo oportunidade de estudar o caso, né? Estude o caso, porque vamos lá, é mais uma oportunidade de trabalho que a gente tem enquanto conselheiro, né? Lembrando das Como eu múltiplas estava receitas, falando, né, Yuri? disso, das múltiplas receitas. Eu acabei até esquecendo da figura do comitê também, né? O secretário de governança não é muito comum no comitê, né? Mas a gente, enquanto conselheiro, a gente atua em comitês, principalmente quando a gente é craque, né? Num assunto específico, no assunto. Mas o ideal é que tenha documentação, tenha ata, tenha pauta, tenha regimento, né? E o secretário precisa estar garantindo que esses Obrigatoriamente. instrumentos existam também nos comitês. Uhum. Gente, já são 18h40. Eu quero agradecer Bom, demais a audiência, né, a presença de todos vocês que estão aqui, principalmente aí do tempo, da disponibilidade, Ana Paula e Yuri, né? Não são só esses Imagina. 30, 40 minutos aqui, né? A gente se reúne antes, né? Organiza a Uhum. reunião também. E aí isso é importante, né? O secretário, o presidente do conselho, é mais do que ser um conselheiro, tem que ter muito mais conhecimento e disponibilidade, né, Yuri? Para encerrar. isso mesmo. Obrigada a todos pela presença, obrigada pelo convite. Estamos aí para aprender e compartilhar juntos. Acho que esse é o caminho. Sem dúvida. Muito Gente, obrigado a olha, todos. eu vou falar pela Ana também, cara. Nós estamos disponíveis aí. Se vocês precisarem tirar mais dúvidas aí, chama a gente no private aí, a gente conversa. Isso mesmo. Abração, gente. Boa Tá semana, bom? bom jogo para Bom gremistas, jogo. palmeirenses e tudo mais. Palmeiras. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Até de Tchau, ver, gente. Leandro, Tchau. vem de ver.